vocês nós vamos fazer agora uma socialização das nossas atividades de ciência de hoje, né? Para quem já fez, né, nós vamos estar fazendo uma retomada ali, socializando como que foi, fazer as atividades, se teve alguma dúvida. E para os que não fizeram ainda, daí vão ficar atentos ali a algumas informações e depois vão estar concluindo, tá bom? Depois do vídeo. Então, vocês podem já iniciar ali na página 117, tá bom? Podem abrir o livro de vocês na parte de ciências. Agora, nós só estamos trabalhando com o livro 2, tá bom? Então, página 117. Quando vocês terminarem de abrir na página 117, daí vocês só coloquem um joinha pra eu saber, tá? 117, ali vem falando sobre o que nós estamos estudando agora nessa semana, né? Que são sobre os animais vertebrados. Eu creio que vocês já conheciam alguma coisa ali, né? Sobre os animais vertebrados. E o que esses animais vertebrados, eles têm de comum com o ser humano? Quem sabe dizer? Pode falar, Enzo. Eles têm alguma mesma parte que o ser humano, por exemplo, a coluna vertebral. Isso, muito bem. E por isso que ali no início já mostra ali, faz a comparação do esqueleto humano com o esqueleto de um cachorro, né? E daí mostra ali que eles possuem os ossos ali, né? A formação dos ossos dessa coluna vertebral é como a coluna vertebral do ser humano, né? E aí, os animais vertebrados, eles possuem uma classificação, né? Eles são classificados em 5 tipos, né? Quem sabe me dizer quais são esses 5 tipos de classificação? Pode falar, Pietra. Tá bom. Mamífero, aves. Isso. Répteis. Isso. E peixes. Isso. E também os anfíbios, né? São essas 5 classificações ali que nós temos ali para os animais vertebrados. Lembra que lá no início a gente viu sobre classificação dos animais, né? E agora a gente tá vendo como que foram que os cientistas decidiram classificar esses animais vertebrados. Então, daí eles classificaram em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E aí nós aprendemos um pouquinho sobre algumas características de cada um desses, né? Ali a gente aprendeu um pouquinho sobre os peixes. Peixe, que é uma curiosidade ali. Pode ler. O maior peixe. O tubarão-baleia é o maior peixe oceânico. Ele pode atingir 20 metros de comprimento e pesar mais de 10 toneladas. Mesmo sendo tão grande e forte, o tubarão-baleia é um dos animais marítimos, mas se alimenta de animais e plantas microscópicos e nunca ataca os seres humanos. Então, aí a gente pensa ali, é um animal muito grande, né? Deve ser um animal que ataca as pessoas, mas não, ó. Ele é um animal super calmo, né? É uma baleia. Ele é misturado um pouquinho de tubarão e um pouquinho de baleia. Ele tem um formato ali, né? Lembra um pouquinho a baleia e o tubarão. Então, ali eu queria que vocês lessem essa curiosidade para entender um pouquinho mais sobre esse reino dos peixes, né? Que às vezes a gente pensa só em peixe pequenininho, né? Ou aqueles bonitinhos, né? Que existem 2 tipos de peixes, né? Que são os peixes que são usados para alimentação e tal. E também tem os peixes que como fala ali no livro, que são peixes mais ornamentais, que são que a gente usa em casa, né? Como o beta e outros peixinhos que vão pro aquário, né? Pode falar, Vitor. Eu não tô conseguindo ver o olho do peixe.
E agora, então, ali na página 119, agora ali falando dos anfíbios, né? Que daí coloca ali como exemplo, principalmente os sapos, né? Rãs. E ali mostra, então, o processo de transformação desse sapo, né? Que quando ele é pequenininho, a gente chama ele de girino. E depois, quando ele cresce, então, ele se torna no girino adulto. Que daí é quando a gente chama ele, então, de sapo. E aí eu quero ver quem é que conseguiu fazer ali essa classificação deles. De quando ele ainda é filhotinho até ele chegar no formato ali da vida adulto. Você quer falar, Samuel? Ganha duas. Pode abrir ali seu microfone e falar. Rabo e depois. Vai lá, Samuel. Número 1, quando eles ficam com a bolinha assim, com o ovo. Quando coloca o ovo. Isso. Aí número 2, eles viam um bebê aqui, ó. Aqui número 2, bebê. Isso, que são. Igual um sapinho, mas só com um rabo. Ele já sofreu uma modificação, isso mesmo. E ele já viu adulto aí. Isso, muito bem, parabéns. Cada um falou um pouquinho. E no número 4 já é quando ele tá adulto, né? Começa ali bem na partezinha que um sapo adulto põe os ovos. E depois daí ele vai crescendo até se tornar um sapo adulto, um girino adulto. Muito bem. O processo, então, do sapo ali, desde o ovo até chegar na fase adulta, o que nós chamamos ele de metamorfose. Vocês geralmente ouviram já essa palavra quando falam de borboletas, né? Que acontece a metamorfose da borboleta, que ela era uma lagarta e depois ela vira borboleta. Mas aí nós aprendemos hoje o que então? Que tem outros animais também que sofrem esse processo de metamorfose. Como ali então o sapo, né? Que nasce do ovinho, depois vira o girino, depois ele sofre mais uma modificação e depois daí chega na etapa final, que é a vida adulta, né? Que ele se torna um sapo. A questão 6 da página 120, que pergunta ali, com base nas imagens que tem ali do sapo, né? O que é possível concluir sobre a importância dos anfíbios no controle de pragas? Responde ali pra gente. Que ele come os insetos e lagartos. Isso, e daí faz com que tenha controle, né? E que não saia do equilíbrio, né? Porque daí ele vai se alimentar desses insetos e manter, então, o equilíbrio. Por isso que uma coisa, como é que ele consegue pegar um inseto em pleno voo? Eu não entendo. É porque ele já foi criado para isso, né? Então, ele já tem essa característica natural dele. Eu acho que assim, eles fazem uma potência dele, né? Quando eles escutam uma mosca, eles abrem os olhos e daí tá. É uma característica já desses animais. Pois é, isso mesmo, é uma característica dele, muito bem. Sabe por que o olho dele fica meio estranho? Porque ele vem em volta dele. Ele pode estar assim, só que ele vê atrás dele. Sim, e daí ele consegue localizar onde está a presa, né? Muito bem. Pode falar, Giovana. Os anfíbios são importantes no controle de pragas para não haver um grande número de pragas. Isso. Precificando as plantações. Isso mesmo, tá bem certinha a tua resposta. É isso mesmo, Giovana. Bem completinha, parabéns. Então tá, então vamos prosseguir ali para os répteis. E aí, quem está agora com a mão levantada que queria socializar sobre a outra, vai socializando sobre as que estão por vir, tá bom? Então vamos falar agora sobre os répteis. Então ali o que a gente conhece, o que é mais conhecido ali pelos répteis, que é colocado ali a cobra, tem o jacaré, e cada um possui uma característica diferente. Eles não são todos do mesmo habitat, né?
E agora ele pede, então, para associar essas colunas, né? Falando características da tartaruga, do largato, da serpente e do jacaré. Então, eu vou pedir pro Rickson fazer essa associação das colunas pra gente. Pode ser, Rickson? Aí pode abrir ali seu microfone e fazer essa socialização pra gente. A tartaruga tem um casco muito duro. O lagarto é terrestre e gosta muito de se aquecer ao sol. A serpente pode ser venenosa e o jacaré muito comum no Pantanal Mato Grossense. Isso, muito bem, certinho. Está bem certinho. Cada característica que você falou ali do réptil, de cada réptil, tá bem certinho. E ali da serpente falou que ela pode ser venenosa, porque tem algumas espécies de cobras que elas não são venenosas, tá? Só que daí a gente não pode confiar, porque a gente não sabe qual que vai ser ou qual que não vai ser venenosa. Então é melhor sempre ter cuidado, principalmente quando vai na mata. Não entendi, pode falar, Rickson. Tem características que mostram isso, tipo o olho. Quando o olho é muito achatadinho, muito pequenininho, é porque ela é venenosa. E quando é mais redondinha, é porque ela não é tão venenosa. É, não é tão, mas pode ser. Às vezes Ela vai dizer, ela não acha venenosa, ela só... Deixa só o Rickson terminar ali de falar, senão a gente não consegue entender. Pode continuar, Rickson. Daí eu não sei que também tem o formato das escamas, também mostram se ela é venenosa. Tem... São tartarugas que são recuperadas ou que alguém pegou e levou para viver em cativeiro de forma indevida, ou se, por exemplo, assim, quando a tartaruga coloca os ovos, ela vai embora, né? E aí quando as tartarugas começam a abrir a casquinha do ovo para entrar no mar, espera só um pouquinho, precisa terminar de falar, tá bom? Quando a tartaruga começa o filhote tartaruga começa a quebrar a casquinha de ovo, eles vão subindo um em cima do outro para sair do buraco e entrar no mar. E algumas não conseguem sair do buraco, porque os outros filhotes saíram e foram empurrando elas para baixo. Então, elas não conseguem escalar aquela paredinha, porque elas ainda são bem pequenininhas, e elas não conseguem ir embora. Daí, esse projeto Tamar, quando eu fui lá, eles disseram que elas não iriam conseguir sobreviver no mar, porque elas não conseguiram nem sair ali do buraquinho sozinho. Então, daí eles pegam essas tartarugas e levam para esse projeto Tamar e cuidam delas lá. Tem umas que ficam bem enormes, né, Giovana? São bem grandes. Pode falar, Joaquim. Posso falar uma coisa das fêmeas e dos machos de todos os animais? Pode. As fêmeas têm uma cor mais fraca para os predadores não verem ela muito, e os machos mais fortes para que as fêmeas gostem. Tá acabando. Ai, prof, também os cavalos marinhos, ao invés das fêmeas botarem os filhotes, são os machos. Isso mesmo, é verdade. É isso mesmo, Joaquim. Você gosta bastante de estudar sobre os animais, né? Não, na verdade eu vejo isso tudo no Irmãos Fred. Mas você gosta, né? Senão você não assistia, né? Muito legal, isso mesmo. Agora, vamos ali. A Heloísa vai responder pra gente sobre as aves. Ali na questão 8, então faz uma pergunta sobre as aves, para assinalar as partes que compõem o corpo de uma ave. Então, fala pra gente, Heloísa. Quais são ali as partes que compõem o corpo de uma ave? Fala pra gente. Asa, O pescoço e o tronco e o bico. Isso, muito bem. Ali a gente ficou até um pouquinho fácil de compreender, né?
Porque depois ali, o peixe a gente já estudou um pouquinho ali na frente. Então, a gente já pode descartar de fazer parte das aves. E aí, depois tem ali o casco, que daí a gente também já estudou sobre os répteis, né? Que é ali, provavelmente, é um casco de um jacaré. E depois tem a patinha ali, que parece uma pata de leão, né? Então, daí a gente já descarta de ser ali parte das aves também. Oi? De um leão ou de cachorro? Pode ser um leão ou um cachorro, né? Você quer concluir, Enzo? Pode concluir. Todo signo, ou leão, ou Não, é que eu queria falar uma coisa. O Vitor disse aquela curiosidade assim sobre os sapos, do olho deles. Também é parecido com os pombos, que eles enxergam 360 graus. Ou seja, enxergam para frente e para trás. E isso facilita para eles estarem capturando as presas, né? Mas eles conseguem enxergar pro lado. Sim. Eles olham tudo, né? Uma pessoa só fazer assim, ó. Vocês estudaram um pouquinho também sobre os mamíferos. Viram uma curiosidade, né? Do morcego que faz parte ali da classificação dos mamíferos também, né? Às vezes... Pode falar, Vitor. Você sabia que um pinguim, ele também ele é tipo classificado como uma ave, só que ele não é uma ave, mas ele é classificado como uma ave. Sim, ele entra no grupo das aves, né? Nesse tipo de classificação mais aberta, né? E, Vitor... Por causa da barriga. Ele é meio ruim, né? Ele não gostaria. Ô, Vitor, então responde ali pra gente a questão 9. Na questão 9, tá falando um pouquinho de cada classificação dessa, né? Então, pede pra colocar P no que for ali classificado como peixe, A no que for classificado como anfíbio, R o que for classificado como réptil, e AV o que for classificado como ave, e com M no que for classificado como mamífero. Fala pra gente, Vitor, como que ficaria então essa classificação? O primeiro ali é um panda, né? Nós poderíamos classificar esse panda em quê? Mamíferos. Isso, pode colocar ali M, então. Todos podem colocar M. Joaquim, Gustavo, ali depois nós temos uma calopsita, né? Nós podemos classificar ela em quê? Você precisa abrir só seu áudio. Isso. Ave. Isso, então podem colocar ali AV. Muito bem, Gustavo. Vamos lá, Amanda. Ali temos a tartaruga. Como que nós podemos estar classificando essa tartaruga? Em peixes, anfíbios, répteis, aves ou mamíferos? Será que ela não combinaria, ó? Olha lá depois, Amanda, lá na página 120 e 121. Vê se ela poderia ser classificada mesmo como mamífero. Dá uma olhadinha. Valentine, enquanto a Amanda pesquisa, responde pra gente a rã ali, né? Ela poderia ser classificada em quê? Anfíbio. Isso, muito bem. Agora uma pergunta difícil. A Ana Júlia, responde pra gente, Ana Júlia. O homem ali, o ser humano, pode ser classificado em quê? Mamífero. Isso mesmo, muito bem. Maria Júlia, e o peixe pode ser... Essa tá difícil, né? O peixe pode ser classificado em quê? Peixe. Isso, muito bem. Responde pra gente, deixa eu ver quem... O Rickson, o gato Rickson. Prof, a dúvida minha chama um negócio. Deixa só o Rickson falar ali. Rickson, responde pra gente o gato. Seu microfone tá desligado. Mamífero. Isso, muito bem. Emanuel, responde ali pra gente. A cobra pode ser classificada em quê?
réptil. Isso, muito bem. Ô Samuel, a Amanda deu uma saidinha, responde pra gente sobre a tartaruga. A tartaruga pode ser classificada em quê? Réptil. Isso, muito bem. Então, hoje nós estudamos sobre os animais vertebrados e na próxima semana nós vamos estudar sobre os invertebrados, tá bom? Nosso tempo vai finalizar.